O que tem ministrado a sua vida no dia a dia? Qual padrão de vida, posso dizer, que tem ministrado o seu coração? Quais as informações que ministram a sua vida? Qual tipo de coisa que ministra tua mente, o teu coração? Porque nós estamos vivendo no maior número de informações da história da humanidade. E muitas dessas coisas podem nos tirar do cerne, podem nos tirar de Cristo, porque o nosso centro é Cristo, nosso alvo é Cristo, a palavra é Cristo, porque Ele que verdadeiramente tem um poder transformador para fazer tudo o que precisar fazer nas nossas vidas. Mas para você ter uma ideia, eu estava ali na pastelaria, antes de começar o culto, acho que era umas 7h20 por aí. Eu entrei e eu prestei atenção numa coisa. Eu olhei para todas as pessoas que estavam lá dentro e 90% delas estavam no celular. De uma mulher na fila para comprar pastel. Tinha um casal sentado ali perto de mim. Os dois, o marido e a mulher, estavam no WhatsApp, devia ser. Olhei lá nos fundos, tinha uma pessoa. Olhei na frente, ali fora, tinha um pai com um menino e o pai, 90%. Eu falei, que coisa impressionante. Como nós temos engolido lixo e ouvido lixo, e como nós precisamos prestar atenção nessas coisas para não sairmos do propósito, isso não nos tirar da direção. E quantas pessoas estão recebendo informações erradas e crendo em informações erradas e doutrinas erradas. Eu estava pensando assim, acho que eu até falei na oração hoje, nós estávamos orando em casa. Já pensou se dá uma tempestade solar, daquelas bem poderosas? E isso atinge a maioria dos satélites. E a comunicação vai por terra? Internet, celular, WhatsApp, e por aí vai. Pensa um pouquinho. Eu creio que o povo ia ficar doido. Ia manifestar o WhatsApp na vida de muita gente. Ia ter manifestação de tudo que você possa imaginar. Porque as pessoas iam ficar sem chão. Principalmente aquelas que estão dependentes disso. E, amados, para você ter uma ideia, mesmo há 2000 anos atrás, homens de Deus estavam sendo ministrados por coisas erradas na sua vida. Eu vou dizer um deles, Pedro. Abrem Atos capítulo 10, a partir do versículo 1 a 23. O texto é longo, mas eu vou ser curto na mensagem, amém? Meia hora no máximo. Glória a Deus, você vai ficar feliz, não vai? Vai sair daqui pulando. Mas eu quero que você seja ministrado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, ela é atraída por aquele que tem um coração simples, humilde. A palavra de Deus não é atraída para aquele que tem um coração orgulhoso. Aquele que não quer receber, muito embora muitos venham no culto, mas tem o coração fechado. A palavra de Deus não é atraída por esses corações. Então vamos lá. Amém? O Senhor quer te curar e quer abrir seus olhos espirituais hoje. Quantas pessoas estão cegas porque vão atrás de informações erradas? E se espelham em informações erradas. E andam sobre essas informações. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Atos 10, de 1 a 23. O texto é longo, mas eu vou ser rápido. Por isso eu vou ler rápido. Você vai perceber aqui que Deus teve que tratar com Pedro. Pedro já não me liberto. Você que pensa.
Este, quase a hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, aqui, Deus não faz acepção de pessoas. O que eu falei aqui agora há pouco? Ele é atraído por um coração simples. Aquele homem era um homem importante, mas o coração dele era humilde, simples, bom. Cornélio, fixando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: o que é? Senhor? Olha só. Você reparou na pergunta dele que é Senhor? Ele reconheceu que era Deus falando com ele. Respondeu-lhe o anjo, e não era nem Deus, era um anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Esmolas aqui você põe como sementes, não é esmolinha, pelo amor de Deus. Não é isso. Amém? Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Deus acrescentou esse nome nele. Este está com Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo se retirou o anjo que lhe falava. Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer. Enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Deus é multiforme sabedoria. Ele pode usar as coisas mais bizarras para abrir os olhos de alguém. Como estava usando um negócio bizarro, o que é isso? Quadrúpedes, répteis, para Pedro matar e comer? Você já viu que negócio doido? Mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Por isso que ele usa coisas inimagináveis para converter uma pessoa. E Pedro estava sendo tratado aqui nesse momento, aleluia. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Que o judeu jamais ia comer um negócio desse. Pedro era judeu. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então o vaso tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: Simão, 3 homens te procuram. Levanta-te, desce, vai com eles, e não duvidando, pois eu os enviei. Olha o que Deus faz, hein? Tenho certeza que pessoas aqui já tiveram muitas experiências incomuns. Porque Deus, quando te dá uma experiência, ela não é uma experiência normal, de uma vida humana normal. É uma experiência celestial. E muitas vezes você não vai entender logo de cara. Como Pedro, ele ficou meditando: o que será isso? Por que eu tinha que matar aqueles negócios todos e comer? Eu tive uma experiência que eu não entendi, fiquei sem entender alguns anos. Eu fui entender anos depois do que Deus estava querendo dizer naquela experiência que eu tive, que foi um arrebatamento. Mas agora não é tempo de explicar. Depois eu falo com calma. Amém, amados? Descendo Pedro para junto dos homens, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estáis aqui? Eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu. No dia seguinte, Pedro foi com eles e foram com eles alguns irmãos de Jope. Foram até a casa de Cornélio. E Cornélio queria saber, queria que ele falasse a respeito de Deus, de Jesus, e Pedro começou a pregar, então falar para eles. Só que eles eram romanos, uma família romana. E Pedro, no coração dele, ele não concebia isso, que ele tinha que pregar para as pessoas de fora
da raça judaica. Porque para ele, na concepção dele, ele tinha que pregar só para judeu. Só que Pedro, ele estava vivendo ainda um problema legalista na vida dele. Amados, o Pedro que foi cheio do Espírito Santo, o Pedro que pregou com uma tremenda unção, com propriedade, com poder, ele foi tremendo ali naquela primeira pregação, quando iniciou a igreja, ele estava revestido, cheio do poder de Deus, a ponto de 3.000 pessoas se converterem através da pregação dele. Um homem que um pouquinho mais na frente, passava perto dos enfermos e a sombra dele, que se refletia lá nos enfermos que estavam no chão, eram curados. Aleluia. Este mesmo Pedro tinha um problema legal na vida dele. Porque ainda cria nisso, que o evangelho só era pregado, só poderia ser pregado aos judeus. Ele não concebia ir pregar lá fora, para qualquer gentil, qualquer um que fosse fora da nação israelita, que não fosse israelita. Interessante isso. Como é que pode aquele homem ainda pensar daquele jeito? Por isso que Deus teve que quebrar ele. E desceu aquele lençol que ele ficou um bom tempo sem entender. Ele foi no caminho sem entender ainda o que tinha acontecido lá no terraço, onde ele foi orar a Deus. Aquilo mexeu com ele, mexeu com a mentalidade dele, mexeu com o coração dele. Mas Deus, como eu disse, estava quebrando as pernas dele. E ele precisava ser tratado, para ele entender que Deus não faz acepção de pessoa. Você está aqui porque Deus não faz acepção de pessoas, não importa o que você seja, o que você faça, o teu grau de instrução, isso não importa para Deus. O que importa para Deus é o teu coração, amado. Então você pode ter certeza, Deus está tirando a venda de alguns olhos aqui. Ele quer que você seja cheio do poder dele, para que você ande através do poder da sua palavra. Deus. E ele foi lá e começou a pregar. Começou a falar de Jesus, que ele ressuscitou o terceiro dia, tarará, tarará. E no versículo 44, vamos pular aqui. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Já pensou? Ele não ministrou o batismo do Espírito Santo. Ele ministrou a palavra. Mas eu posso dizer que ele já tinha se entregado a Jesus durante aquela ministração, não sei quanto tempo durou aquela ministração, mas no caminho daquela palavra, no ínterim da pregação daquela palavra, aqueles corações foram tocados, e ali eu entendo que intimamente eles se renderam a Cristo. Independente de terem sido batizados nas águas, eles foram batizados no Espírito Santo. Olha aqui o que diz. Aleluia. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam, sem ele ter que fazer apelo. Olha, você entrega a tua vida a Jesus, ou você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus não precisa de apelo. Eu já disse, ele precisa do coração rendido. Por isso, ali, durante a pregação, eles renderam o coração. E Jesus entrou lá. Deus entrou lá, amados. Pois os ouviam falar em línguas, mas antes aqui, os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, olha, como Pedro era um influenciador, mas só que ele estava influenciando errado, muitas pessoas. Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que sejam batizados esses, que também receberam como nós o Espírito Santo? Isso no mesmo dia, no mesmo momento, em minutos, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhes rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Pedro estava ligado ainda a uma tradição. Por isso que lá na frente, na carta dele, na primeira carta dele, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz assim, não fostes com prata
e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. Tradição. Ele mesmo entende que as pessoas não tinham sido salvas por tradição, mas Pedro ainda tinha antes aquela tradição nele. Por isso que ele escreveu aquilo. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Um cordeiro imaculado. Amados. Que coisa impressionante. Por isso que Deus, se precisar te levar a algumas experiências, para te transformar totalmente, Ele vai fazer. Porque Ele te ama. Ele ama cada um que está aqui, independente do que você faz. Até se você está com problema de pecado, Deus continua te amando. Ele abomina o pecado. E Ele vai querer te libertar de algum mal que você tenha. Mas Ele vai continuar te amando. Porque Ele é amor. Por isso que Ele quer, de todas as maneiras, transformar a vida do homem. Para que esta pessoa conheça cada vez mais a Deus. Olha só. O trabalho que Paulo teve com os Gálatas. Olha como Deus amava aquele pessoal de Gálatas, hein? Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Por isso que eu te disse a respeito das informações, porque hoje tem um caminhão de coisas que podem te contaminar, imperceptivelmente, sem que você perceba. Um culto só, ou 2 por semana, é insuficiente. Escuta o que eu estou falando. Se você não ficar apegado ao poder dessa palavra, pelo Espírito Santo de Deus, vai ser insuficiente. Por isso que lá na igreja primitiva, todos os dias, morasse onde morasse, eles iam até 8 ou 10 quilômetros, caminhando a pé muitas vezes, até Jerusalém, porque lá a igreja só estava ainda em Jerusalém. Eles iam todos os dias lá no templo, e depois iam nas casas à noite. Que coisa, como é que será que eles faziam? Mas o desejo era tanto, amados, que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de anunciar a Jesus Cristo, e partiam pão com alegria e singeleza de coração. Todos os dias eles ceiavam, todos os dias eles celebravam a ceia do Senhor. Ali era um poder tão grande, amados, tão grande. E eu entendo que é isso que vai acabar acontecendo. Vai acontecer alguma coisa aí. Ou Deus vai mandar bala aí vai permitir umas explosões solares para acabar com esses satélites. Aí, como as pessoas vão ficar sem informação, vão correr para a igreja. Aí vão querer informação aqui da palavra, amados. Aí você vai ver o avivamento. Porque as pessoas não vão sair mais das igrejas. Agora eu tenho que ir. Olha, isso realmente é um sinal que eu tenho que ir para a igreja todos os dias. E vai fazer fila. Vai ter gente até nas ruas para poder ouvir a palavra de Deus. Alguma coisa vai acontecer. Porque se naquele tempo, que não tinha tanta coisa como tem hoje, porque hoje você tem pregação de tudo quanto é tipo. Você abre o YouTube lá, você escolhe. Minha mãe mandou bater nessa daqui. Aí eu vou nessa. Amado, enche a cabeça às vezes de bobagem, de heresia. Porque você vê cada coisa de arrepiar. Você vê cada coisa lá que eles falam que até o diabo duvida. É impressionante. Acho que ele fala assim, nossa, ele quer fazer mais feio do que eu? É uma coisa de doido, gente. E aqui mesmo, como eu falei, há 2 mil anos atrás ainda tinha problema. Porque o povo de Gálatas, que Paulo tinha pago um preço para gerar Cristo na vida deles. Todos foram alcançados, salvos, e Paulo
estava edificando, estava gerando aqueles frutos, eles estavam sendo edificados sobre o poder da palavra, mas de repente começou a ir pessoas lá e começaram a falar bobagem para eles. O qual não outro, mas alguns de vós inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, olha o que ele fala, do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Anátema é maldito, maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele estava muito bravo com aquele povo. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eles tinham se desviado. Eles estavam heréticos, foram por heresias. E Paulo não se conformava com o que estava acontecendo em Gálatas. A ponto de ele ter que dizer isso aqui, Gálatas capítulo 4, versículos 19 e 20. Olha o que ele diz. Meus filhinhos, olha como ele chama, meus filhinhos, como se dissesse, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês conseguiram se desviar desse evangelho tão poderoso? Como é que vocês conseguiram se desviar de Cristo? Por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele teve que gemer de novo para gerar Cristo na vida deles. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Olha, estou perplexo, como que vocês puderam cair nessa? Ele teve que fazer aqui um discurso, escrever uma carta dessa, foi tremenda essa carta de Gálatas. Depois, se você tiver oportunidade, não, você vai ter que ter oportunidade, você vai ler em casa direitinho. Tudo que ele falou lá para os galatenses. Amados, o negócio é sério. Nós precisamos estar bem firmados, senão nós escorregamos. Porque é demais os pratos que você recebe, as informações errôneas que você ouve. Tudo tem lá uma unha de Satanás para fazer com que você se desvie e comece a pensar um monte de coisas. Não adianta muita gente aí falar de Cristo, você tem que estar em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória, lógico. Mas, muitas dessas pessoas que falam assim, não têm fruto do Espírito, meu amigo. O caráter de Cristo está aqui no fruto. Fruto que está em Gálatas 5:22, nem ia falar sobre isso, mas vamos lá. Fruto. Você precisa andar no Espírito. Não, estou falando que muita gente fala isso. Calma, que você vai dar glória daqui a pouco. Por enquanto não é a hora. Você precisa andar no Espírito. Mas não tem fruto, amado. Andar no Espírito com você, eu vejo o fruto do Espírito. E fruto do Espírito Deus não dá. Não adianta pedir fruto do Espírito. Deus vai falar, meu amigo, eu já te dei meu filho para morrer na cruz por você. Enviei o Espírito Santo para você. E você quer que eu gere fruto na sua vida? Você está louco? Eu já fiz tudo. Está tudo feito na cruz. A cruz é a consumação de toda a palavra. Tudo se cumpriu em Cristo, por isso ele está consumado. Cumpri. Toda a palavra se cumpriu em mim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, ou alegria, que é a mesma coisa. Não é alegria da terra, tá? Aqui não tem nada da terra nesse fruto. Amém, amados?
Paz, que não é da terra também. Longanimidade, porque nós somos chamados de pacificadores. Longanimidade, benignidade, nós somos benignos, o que está dentro de nós é benigno. Muito embora muitas pessoas tenham coisas malignas no coração. Pensam sempre malignamente, ou tem outro termo, maliciosamente, já com outros olhos. Benigno não é isso. Não é pensar, eu sou bonzinho, ele tem um coração bonzinho. Mas tem ideias ainda malignas. Ele não é livre. Ok, tá bom. Bondade. Esse negócio de bondade é o tempo todo, tá? Não é bondade de vez em quando. Isso aí até o ímpio faz. Me desculpe. Isso é fruto do Espírito, não é da carne. Porque da carne nem fruto é, são obras que tem um pouquinho antes disso. Fidelidade o tempo todo. Fidelidade a Deus, fidelidade a seu líder. Porque se você não for fiel a Deus, você não vai ser fiel ao seu líder. Não adianta mais. Não adianta dizer que é, porque não é. Mansidão. Eu falei sobre isso no domingo, sobre mansidão, o que seja mansidão. Mansidão não é baixar a cabeça, não é isso. Mansidão é não se enraivecer, não se irritar, não pagar na mesma moeda. Quantas vezes eu tenho visto crentes pagando na mesma moeda? Na mesma moeda. Você fez aquilo, então? Mas, que coisa nojenta isso. Aí Deus vai levar o tratamento, você pode ter certeza. Mas tudo bem. Domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Amém? Não há lei. Como uma pessoa, ela tem esse fruto, porque é um fruto só com várias gomos, vamos dizer assim. São 9 gomos. Tem muita gente que faz barulho, né? Que tem os sininhos, que nem um sacerdote tinha os sininhos. Onde ele ia, todo mundo sabia que era o sacerdote, porque fazia barulho. Mas entre os sinos tinha romãs, que você não via de longe, você via só de perto. Você quer conhecer alguém, conviva com ela. Você vai ver se ela tem fruto ou não. Aí você vai ver se realmente ela vive em Cristo e Cristo vive nela. Para saber se a pessoa está em Cristo, é isso aqui, ó. É o fruto. Eu sei que muita gente que fala, mas você não é espírito, mas não tem fruto. Amém, amados? Amém. É isso. Mas em nome de Jesus, Deus vai ver o fruto em você. Amém. Isso vai ser gerado em nome de Jesus. Você vai ver o que é viver na presença de Deus, o que é ouvir a voz de Deus, o que é andar debaixo do poder de Deus. Amém, queridos? Para a honra e glória do Senhor. Aí tem uma coisa, Pedro ainda tinha esse problema na vida dele. Agora, o que Jesus fez na cruz, que Paulo teve que dizer em Efésios 2, já vou terminar, hein? Efésios 2, versículo 12 a 14. Efésios 2, de 12 a 14. Pode pôr. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação e barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Aleluia! Agora não tem mais italiano, australiano, romano. Agora é italiano, não tem romano. Não tem mais grego. Todos em Cristo. Amém, amados? E a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar
Ele anulou isso na cruz para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Todos aqui são amigos e irmãos. Nós somos aliançados por meio do sangue de Cristo. Por isso que na ceia é a renovação da nossa aliança com Cristo. Pelo poder do sangue dele, que está dizendo aqui, irmãos. Amém? Nós temos irmãos na China, na Indonésia, na Rússia, irmãos na Coreia do Norte, que é o lugar mais fechado do mundo. Nós temos irmãos no Afeganistão, que é o segundo lugar mais fechado do mundo. Nós temos irmãos em Cristo lá na Somália, que é o terceiro lugar mais fechado do mundo. Nós temos irmãos em todos os lugares dessa terra, porque o evangelho está sendo ministrado, pregado em todas as nações neste tempo, amados. Nesse aspecto, os veículos de informações são muito bons. Porque aquele que está do outro lado do mundo acaba recebendo também. Amém, amados? E agora nós vamos encerrar. Como eu falei logo no início, Deus teve que quebrar Pedro. Para ele poder ir lá e pregar um romano, que era centurião. Imagina Pedro tendo que entrar lá. Se ainda ele estava duro de entender o negócio. Ainda havia umas coisas lá no coração dele. Que Deus teve que arrancar no chicotada. Fazendo com que ele tivesse aquela experiência. E ele mesmo teve que ir pregar lá. Ele abriu o caminho, para você entender. Ele abriu o caminho para Paulo. Ele abriu o caminho. Deus enviou ele adiante para Paulo e depois, segundo aquela experiência maravilhosa que ele teve com Cristo a caminho de Damasco. Ele transpirava ameaças de morte sobre os cristãos, porque ele perseguia os cristãos, a igreja do Senhor. Mas ali ele teve uma experiência tão impactante com Jesus. Jesus se revelou a ele pessoalmente, falou com ele, amado. Já pensou que coisa tremenda? Deus realmente tinha um propósito com Paulo. Tinha algo no coração de Paulo que atraiu Deus. Tinha alguma luz no coração dele que Jesus foi lá pessoalmente, amados. E falou lá para Ananias, que era o profeta, que foi lá e orou para o Paulo para cair as escamas dos olhos dele. E falou para Ananias, olha, e Ananias achou meio estranho, mas esse é o perseguidor de cristãos. Como é que é isso? O Senhor tem uma obra com ele? Quer que eu vá lá orar por ele? E Deus diz assim para Ananias, este é um vaso escolhido para pregar aos povos de Israel e aos gentios. Uau, dê um aplauso a Jesus, amado. Porque a lei tinha vindo para o exterior do homem. Por isso que Pedro ainda estava bambeando um pouco. Ainda tinha alguns resquícios do passado. Mas a graça, Deus já tinha falado lá em Jeremias 31:33. Escreverei uma nova lei no coração do homem. Porém, a minha lei no coração do homem. Não vai ser mais exterior, mas vai ser interior. A graça, ela entra no coração do homem. É para onde Deus olha. Por isso que Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 3:3. E aqui nós encerramos. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. É interno o negócio, amém? Externamente, muitas vezes pessoas podem ser as mais amáveis, mas muitas delas ainda não foram transformadas por dentro. Deus está tirando as vendas de muitos olhos. Por isso que Paulo disse também em 2 Coríntios 4:4, que o nosso evangelho, que é pregado, que muitos não recebem o evangelho porque eles se perdem,
porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não brilhe sobre eles, amados. Muita coisa que está acontecendo por aí é porque muitas pessoas ainda estão cegas e recebem e aceitam qualquer tipo de informação. Mas eu tenho certeza que o que você está ouvindo aqui vai fazer você entender que você tem que se aliar e se firmar em Cristo em nome de Jesus. Porque Ele salva, liberta, restaura, transforma, batiza no Espírito Santo. E Ele cura, Ele faz milagres, Ele faz sinais e prodígios. Aleluia! Amém, amados? Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Mas depois daquela, Pedro foi outra pessoa, viu? E às vezes a gente pensa, puxa, Pedro foi tremendo, né? Mas ainda tinha coisas para ser tratado, impressionante isso. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Diga comigo assim: Pai eterno, eu me sinto tão pequeno às vezes. Me sinto às vezes inútil. E muitas vezes tenho dificuldades. Tenho dificuldades para entender a tua palavra. Tenho algumas dificuldades ainda para caminhar nesse mundo. Porque me deparo com coisas muito complicadas. Mas hoje eu quero lhe confessar que a minha vida está nas tuas mãos. Que eu ofereço meu coração diante de ti. E eu quero gerar esse fruto. Eu não quero ser duro de coração. Porque o Senhor é um Deus bom. E a tua própria palavra diz, através de Paulo, pelo Espírito Santo, que o Senhor é simples. Se o Senhor, Criador dos céus e da terra, é simples, por que eu não vou ser? Me liberta de toda dureza, de todo o passado. Se eu estou preso a alguma doutrina do passado, ou pessoas que falaram comigo, falando de ti, mas de uma forma errada, eu me recuso a receber. Porque eu quero ser livre. O Senhor mesmo disse que o escravo não permanece em casa, mas o filho aí permanece para sempre. O teu amor é eterno. E eu não quero ficar distante do teu abraço. Não quero ficar distante de ouvir a tua voz. O Senhor disse que estaria comigo todos os dias, até a consumação do século. Meu Rei eterno, o Senhor é bom, e eu quero ser governado por ti. Coloco a minha vida nas tuas mãos. E eu creio que eu vou viver o maior avivamento da história. Porque o Senhor está vindo para me buscar, para estar no lugar eterno.
numa cidade eterna, para estar a eternidade junto contigo e reinar contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Quem que teve aqui, não sei quantas pessoas, não me lembro. Quem sentiu a cura? Receba, Cici. Ela sentiu a cura. Desculpa, qual é o seu nome? Vânia. Muitas pessoas da sua família vão se converter. Você passou por coisas difíceis, momentos delicados na sua vida. Você foi muito acusada. Mas Jesus levou toda a acusação na cruz para que você fosse livre. Deus está construindo um grandioso testemunho na sua vida. E você vai trazer todos eles para o Senhor. Amém. Pelo poder de Deus. Amém. Amém, Vânia. Aleluia. O Espírito de Deus está massageando teu coração. Eu declaro que você vai dormir nos braços do Espírito Santo. O Espírito Santo é real, ele é Deus e ele está na sua vida. Amém? Receba. Receba a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Tem algum recado? O molho de tomate vai vender hoje? Hã? Domingo. Então você está convidado para vir Sunday aqui. E levar um molho de tomate legítimo italiano para casa. Feito pela nossa irmã Maria Alice. Ela não está aí hoje, mas domingo ela vai estar. Para fazer propaganda do seu molho a pomodoro. Amém? Ela fez com tomates, sem pele, sem semente. Eu vi com os meus olhos. Você vai poder pôr no seu espaguete al dente, no seu talharim, no seu penne. Que mais? Me ajuda. Nhoque. Vocês vão querer me pegar lá fora. Posso, não faz isso comigo. Amém? Seguinte. Eu vou pedir para que toda a liderança faça. A liderança, estão me ouvindo aí? Vou pegar no pé de vocês, tá? Os que estão aqui, todos estão convocados para fazer conhecendo o reino espiritual. Amém, amados? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Porque é importante, por isso que a palavra diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Você lembra que eu disse no início da mensagem? Que lá na igreja primitiva todos os dias, por isso que eles não se desviavam. Glória a Deus. Inscrição R$10 só, por quê? Porque tem custo de apostila, tem custo de quê? Certificado e por aí vai. E R$10 você toma 2 cafezinhos, nem isso, hein? Café expresso. No France Café, quanto que está, Vânia? R$7. Um café no France Café, R$7. E você não pode dar 10 aqui para crescer espiritualmente? O Senhor te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E todo o poder do inimigo, nenhum dano lhe será feito. Está aqui, dia 16, de inscrição até dia 16. Mas o seminário vai ser dia 18, a partir das 10, vamos tomar um café aí, até as 13h30, mas eu vou procurar terminar antes. Amém? Porque são muitas informações importantes. Então, traga caneta, papel ou escreve lá no seu tablet. Amém, amados? Amém. Quem vai fazer, levanta a mão. Por livre e espontânea pressão agora. Eu vou ficar de olho em quem não levanta a mão.
Amém, ok, quase todos. Então faça a sua inscrição. Pode. Pessoal, aí vai ter culto de jovens no sábado. Vai ser aqui na igreja mesmo, às 7h30. Então todo mundo está convidado, de 0 a 100 anos. Tem acontecido muita coisa legal no culto de jovens. Cada dia tem sido uma coisa diferente. E em todos os cultos a gente pode ver o mover de Deus e a gente pode se conhecer mais. Então participem, é legal, gente. É muito bom. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé. Fala, presbítero Valdir. Fala, pastora Roberta. Domingo vai ter café da manhã aqui. Só que eu vou pedir para que você chegue um pouco mais cedo para nós orarmos. A partir das 8h30 nós vamos estar orando. E o fogo do Espírito Santo vai vir. E vai te encher mais, pastor Roberto. Pensou, você vai voar então. Amanhã e sábado, bazar em Itapevi. Tem um monte de coisa lá, gente. Eu preciso mandar também um monte de coisa. Mas tudo bem. Receba a bênção. Que o amor de Deus... Pai, peraí. Meu Deus. Deus está fazendo uma obra na sua família. Amém. Deus manda te dizer que é tempo de uma grande libertação. Eu te digo, essa pessoa vai ser liberta rápido. Amém. O tempo de Deus é perfeito, a obra de Deus é perfeita. Vocês vão ver o poder de Deus manifestar a sua irmã, né? É o seguinte, Deus está abrindo uma grande porta financeira na sua casa. Amém, querido? Recebe mesmo. E Deus manda dizer para você não se preocupar, porque Ele está no controle de tudo que é teu, dos teus. Amém? Ele está no controle. Está tirando uma tristeza do seu coração. Amém? De uma grande decepção. E você vai ver o que é a alegria do Senhor na sua vida. Porque Deus vai te dar o que é novo. Deus vai te dar o que é perfeito, o que vem da vontade dEle. E grande vai ser a obra. Lamassu, receba essa palavra. Amém? Você pensou, você disse assim, olha, será que Deus não vai falar comigo? Está falando. Amém, receba. Amém, amados? Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Até às 11 dá tempo de muita coisa. Levanta a mão de novo que eu não vi. Ó, tem. Aqui a Vânia, ó. A Vânia já é de casa. Aleluia. Então, por favor, dê a lembrancinha para os visitantes. Vocês são amadas, amém? Eu já estou me simpatizando com vocês. Isso é a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, amém? Receba. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a riquíssima e poderosa comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida até a volta iminente do nosso amado Senhor Jesus. Amém.